Saudações, meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Então, vamos falar de um assunto que eu considero muito interessante, porque ele faz parte da nossa vida como um todo, tá? É a nossa conduta que nos levará a Deus. É a nossa conduta, é o nosso modo de viver aqui que vai nos direcionar a Deus, tá? E a nossa conduta, o modo em que vivemos aqui também revelam ao mundo, à sociedade, que realmente somos de Deus, tá certo? Jesus deixa uma coisa muito interessante, tá? Lá em João, acho que é João 17. Mas qual é o título dessa conversa de hoje? Qual é o título? Comportamentos que nos deixarão fora do céu. Tá? E nós devemos ter cuidado. Às vezes a gente acha que está tudo normal, que está tudo bem, que podemos seguir assim, que não tem problema. Nós temos que tomar cuidado. Jesus disse uma palavra aqui, ó. No capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz assim: olha só, são as instruções que ele estava dando aos discípulos antes, antes da sua partida, antes da crucificação, tá? Ele já estava orientando os discípulos porque já estava nos seus dias finais, mas ele deixou para os discípulos isso. Por quê? Aquela região onde Jesus nasceu, conviveu e teve o seu ministério e tal, o povo que ele nasceu, é cercado de outros povos e muitos deles se odeiam ainda hoje. E é milenar, tá? É milenar aquela confusão ali. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus disse assim no capítulo 15, versículo 7, 8 e 9. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele já deixou a receita. Olha agora o que ele está dizendo aqui no versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, tá? E assim sereis meus discípulos. Tá certo? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, ele disse isso aqui. Quando ele parte, chega o dia e vem a sentença para Jesus, ele diz que ele era um homem que as palavras deles estavam perturbando ali, atrapalhando, mas tudo era interesse. Lê lá que você vai entender. Todos sabiam da índole de Jesus, de que ele era um homem diferente daqueles homens que nasceram naquela época, mas ele não era bom para continuar vivo. Quem induz Jesus a vir a morte de cruz, uma morte horrível, é uma das piores sentenças já dada a seres humanos no mundo até hoje, é a morte de cruz. Que é um sofrimento descomunal, que não tem como descrever. Além de apanhar muito, além de você apanhar muito, você ia para a cruz. Se bem que Jesus, ele apanhou por causa de Caifás. Caifás diz que Jesus pecou, cometeu um pecado de blasfêmia.
Porque eles precisavam achar um crime para Jesus para condená-lo à cruz e não tinha. Pilatos disse isso lá. No julgamento, não vejo crime nesse homem. Mas os sacerdotes, os fariseus, os grupos religiosos daquela época, veja bem, rapaz, Jesus estava ajudando aqueles homens. Os grupos religiosos daquela época, preocupado em perder o brilho, os seus postos, está lá no Evangelho de João, capítulo 11. Temos que tirar esse homem de cena. Se ele continuar assim, nós vamos perder nosso posto. Os romanos vão tirar o nosso posto. Fizeram conselho e arrumaram um crime para Jesus que não tinha. Você vê algo parecido aqui na nossa sociedade, aqui no Brasil? Você está vendo alguma coisa parecida? Tá, glória a Deus. Vamos lá. Comportamentos que poderão não vou falar que poderão, porque que pode ou não pode, né? Mas eu vou falar taxativamente. Comportamentos que nos deixarão fora do céu. Tá. Você sabia que há pessoas, indivíduos que combatem errado? Há indivíduos que ele tem a oportunidade, seja ele homem ou mulher, ele tem, jovens, moço ou rapaz, ele tem a oportunidade de fazer o que é certo, de fazer o que é correto, mas ele prefere caminhar por uma rota contrária àquela que está proposta para ele, que vai lhe dar uma vida saudável, próspera, frutífera, e todos ao seu redor serão abençoados na vida dele. Mas ele não faz, ele faz diferente. Isso começa na família, dentro de casa. Entre pais e filhos, entre irmão e irmãos, entre esposo e esposa, entre a esposa e o esposo. Isso acontece dentro de casa. Porque muitos males vêm de dentro de casa. Não é que a família é ruim. Não. É os seus componentes que precisam ter cuidado quanto à vida. E alguns comportamentos, se nós não cuidarmos, nós podemos destruir a nossa família. Preste muito bem atenção. Se você é um servo de Deus ou serva de Deus e a sua família não quer seguir o caminho que você quer seguir, é diferente. Agora, se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, e o seu comportamento produz a divisão da sua família e o afastamento da sua família de Deus, aí você está fazendo o serviço para o diabo. Vem comigo. Paulo, ao orientar, Jesus já tinha ido. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele, no capítulo 5 de Gálatas, ele deixa aqui uma palavra sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Ele deixa. Tá? O que é carne? É o nosso corpo. O nosso corpo aqui. Que era um termo muito usado naquele tempo. Tá? Para descrever o todo, desde a nossa cabeça até os pés. Tá? Olha só. Fruto da carne. Não vamos falar do fruto do Espírito. Eu quero ler aqui, ó. Olha uma das coisas que que deixará a gente fora do céu. Eu, você, seja quem for, que estiver enquadrado dentro disso aqui. Ó, uma delas. Eu não vou ler todas não, tá? Eu posso ler algumas do versículo 19, do capítulo 5 de Gálatas. Ó, o adultério. O adultério é um pecado gravíssimo. E que, dependendo das circunstâncias, alguns países
há leis que condenam o adultério e dá voto ganho a quem sofreu o adultério. O adultério. E também, aqui no nosso país, tem também algo semelhante a isso, a favor do adultério. Contra o adultério. Tá? E Deus condena veemente o adultério porque é traição. É trair confiança. É enganar o seu cônjuge. É fingir alguma coisa para o seu cônjuge que você não é. Você enche de presente, você dá coisas boas, você, né, leva para passear, para viajar, você acha que você está dando o paraíso para a pessoa, coitada, ela está satisfeita com você. Mas se ela descobrir ou sabe que você o trai, ela tem uma angústia por dentro, porque nada completa uma vida. A pessoa está ali, mas ela sabe que ela está rejeitada. Ela está ali contigo, ou com a pessoa, seja homem, seja mulher, mas ela sabe que ele está rejeitado. Pô, esse homem, ele me agrada, ele é muito bom para mim, mas tem uma coisa que ele faz de mal para mim. Ele me desonra com outras mulheres, ou ela me desonra com outros homens. O adultério deixará muita gente fora do céu. E tem muitos que usam da palavra de Deus e comete adultério e acha que é normal. Acha que tem o direito de fazer o que faz e a outra pessoa sofre. A Bíblia diz no capítulo 13 de 1 Coríntios que o amor não procura o seu próprio interesse, ele procura o interesse mútuo. Se ele vai prejudicar o seu cônjuge, ele não vai fazer. Outra coisa interessante aqui, que vai deixar a gente fora do céu. Versículo 19 ainda. Fornicação. Isso aqui tudo comportamento. Fornicação. Também é um tipo de prática sexual que vai deixar pessoas fora do céu. Pessoas que se relacionam antes do casamento, né? Pessoas casadas que se relacionam com pessoas solteiras. Fornicação, né? Impureza. Né? A impureza, é um termo que se encaixa em muitos comportamentos obscenos, avesso, devasso do ser humano. Tá? E assim vai. Outro ponto, uma das coisas que eu quero chegar aqui é no versículo 20 do capítulo 5 de Gálatas. Inimizades. Há indivíduos, seja ele homem ou mulher, que tem habilidade em produzir um ambiente de inimizade. Ele não percebe, mas deveria perceber. Ou percebe ou finge-se de bobo. O ser humano não é bobo, não. Não, ele não é bobo. Ou finge que ele percebe que está causando uma intriga, que é a questão da inimizade. Às vezes a pessoa ela foi separada, tem uma mente boa, ela tem a oportunidade de produzir um ambiente melhor, ela consegue falar com todo mundo, né? E as pessoas que produzem inimizade, elas sabem até a que ponto elas podem produzir inimizade. Elas precisam de um grupo de pessoas com quem ela tem que se relacionar. Aquelas que elas não querem se relacionar, elas tratam de maneira diferente, né? E ao produzir inimizade, por exemplo, você vai produzir uma inimizade entre duas pessoas, aí vem a questão da fofoca, né? Da semear a contenda. Tem aqui também inimizades e contendas. A pessoa produz um ambiente
Às vezes acontece dentro da família. Preste muito bem atenção. Você que tem sua família, qual tem sido a sua posição dentro da sua família? Você tem se posicionado como um arauto de Deus ou como um agente de divisão e contenda? Você consegue reunir sua família ou você divide? Qual é a tua posição dentro da tua casa, dos membros da sua família? E isso eu não falo para pessoas muito novas, não, eu falo para pessoas mais velhas. E as contendas de famílias, elas se originam dentro de casa como? Quando eu trato melhor mais um do que o outro. Ali eu terei duas pessoas já crescendo com um estado de espírito de inimizade e divisão. Pessoas que não vão se dar. São irmãos, mas o meu comportamento como pai foi um comportamento que criou entre os meus 2 filhos, ou meus 10 filhos, um comportamento de confusão e inimizade. Mas se eu tenho uma posição apaziguadora, né? Por exemplo, se acontece, se um dos meus filhos fica desempregado, eu quero que todos os outros fiquem desempregados para poder compensar que ele ficou desempregado. Eu acho que o mal aconteceu com aquele, tem que acontecer com os outros. Que conversa é essa? Aí você vai dizer que isso não acontece. Eu estou há anos acompanhando pessoas e conheço. Não, aconteceu com fulano, tem que acontecer com ciclano também. Então, inimizade, uma das coisas perigosas, e acaba chegando dentro da igreja esse tipo de comportamento. Na igreja também tem seus grupos. Pessoas falam, não, se você andar com fulano, você não tem mais a minha amizade. Há pessoas que elas impõem condições para poder ter outra pessoa do lado dela. Ó, se você conversar com fulano, não fala mais comigo. Né? Aí ficar com fulano para lá e não conversa mais comigo. Se eu te ver conversando com fulano, nossa amizade acabou. Tem pessoas que criam esse estado de divisão e de inimizade. Não é verdade? Ciúmes. E o ciúme gera morte. E isso não é um comportamento da sociedade atual. Isso vem de longe. Um ser humano tem esse instinto. Lembra do Caim e Abel? Por que Caim matou Abel? Está entendendo? O ciúme ele é perigoso. Ele é tão letal que se o indivíduo não tiver cuidado, ele acaba assassinando outra pessoa por causa de ciúme. O ciúme, se alguém tiver ciúme de alguém, a pessoa maquina o mal para prejudicar. O fulano correu atrás, conseguiu, e eu não consegui, eu vou fresh. A pessoa cria mecanismo, a pessoa trabalha. Há indivíduos que trabalham a vida inteira sabotando o outro, o ciúme. Sabotando o casamento, sabotando os negócios, sabotando a boa relação da pessoa, falando mal da pessoa, dizendo palavras horríveis e horrendas sobre aquela pessoa, dizendo para outras pessoas o que aquela pessoa não é. Conheço muitas pessoas que vieram me pedir desculpa ou perdão, porque, olha, quero te pedir perdão, desculpa, porque isso eu estou te falando e é verdade. Quero te pedir perdão, desculpa, porque me disseram algo sobre você e a pessoa fazia de tudo para que eu não pudesse encontrar com você. Mas
nesses últimos dias que eu tenho convivido com você, eu tenho visto que você não é a pessoa que aquela pessoa me disse. Ele também não me disse o nome, eu não perguntei. E não foi uma ou duas pessoas, foram várias. O Senhor me perdoa? Claro, vamos para o céu, queremos ir para o céu. Não quero saber quem te falou as coisas. Deixa elas lá. Vamos orar por ela para que Deus ilumine a sua mente. Porque Jesus disse as suas palavras da bem-aventurança no capítulo 5 de Mateus: orai por aqueles que vos maldizem. Jesus falou assim: bendizei aquele que vos maldizem. Isso é forte, não é verdade? Então, ciúmes. Há indivíduos que ele não conquista nada, não alcança nada. O papel dele, o trabalho dele é dificultar a vida do outro porque ele tem ciúme. E se Deus não tiver, as coisas não tiver bem alinhadas ali, a misericórdia de Deus, a pessoa vai tirar a vida da outra, vai colocar a outra numa armadilha. E você está vendo isso na sociedade, né? E no meio cristão também. No meio cristão você acha que não acontece isso? Quem que foram os responsáveis para levar Jesus à morte de cruz? Você acha que foi pessoas comuns? As pessoas que estavam lá embaixo assistindo o julgamento de Jesus perante Pilatos e tal, elas foram subornadas para gritar: soltem Barrabás e prenda Jesus. Ciúme. Os sacerdotes, os escribas e fariseus tiveram ciúme de Jesus porque o discurso de Jesus era um discurso conciliador, era um discurso diferente do que eles falavam naquele tempo. Os sacerdotes, naquele tempo, eram autoridades religiosas, mas eles estavam, muitos deles, usufruindo do cargo e tanto faz, tanto fez. Os escribas, os fariseus e outros mais grupos religiosos da época que se reuniram para fazer conselho para tirar Jesus de cena, você acha que eles tiraram por quê? Por ciúme. E o ciúme, ele é uma coisa que está entranhado na sociedade como um todo. Você pode ver, o ciumento, ele não faz nada. Ele fica maquinando o que fazer para impedir o outro ir para frente. O ciumento, não, ele não toma atitude nenhuma. Atitude de, pelo menos, por exemplo, trabalhar para que ele também alcance, não. Ele prefere investir numa campanha para sabotar o outro. Isso acontece dentro de casa, na rua, na sociedade, na igreja, na família, acontece também no trabalho. Aonde acontece muito disso também é no campo do trabalho, dentro da indústria e tal. Eu falo porque só na área elétrica eu estou mais de 30 anos como profissional. Eu conheço bem isso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos com carteira assinada naquela época. Minha carteira foi assinada com 14 anos. Eu conheço muito bem o que é o ciúme dentro de uma corporação. Ciúme dentro de corporação, dependendo do salário que o camarada ganha, até a morte do cara é encomendada. E se o indivíduo ciumento for o sucessor, meu amigo, é terrível. Isso tem, tá? Então, iras, pelejas, dissensões, todas essas coisas nos deixará fora do céu, tá? Temos que ter cuidado com essas coisas. Quero te fazer outra pergunta, a mesma pergunta que eu fiz lá atrás. Qual tipo de agente você tem sido dentro da sua casa e da sua família? Você tem conseguido unir a sua família na presença de Deus? Você tem conseguido, ou a sua família, por causa do seu comportamento, do tipo de batalha que você está
enfrentando agora. E você decidiu combater diferente, não é verdade? Ao invés de combater o inimigo invisível, você está combatendo membros da sua família que talvez não esteja dentro do seu gosto, ou como é que se diz, você não se dá com aquele membro da família e você quer sabotá-lo. Ou você é um pai ou mãe que tem muitos filhos, mas você gosta mais de um do que o do outro, e daquele outro que você não gosta, você quer sabotar a vida dele. Você tem 10 filhos, digamos, né? Então eu tenho 10 filhos, né? Desses 10 eu gosto de 3 e os 7 eu nem ligo. Eu vou sabotar a vida deles. Eu vou colocar uns contra os outros. Será que esse é o seu comportamento? Seu comportamento é de um arauto de Deus dentro da sua casa? Ou você é um agente que está contribuindo para a destruição de vidas dentro da sua casa? No capítulo 6 da carta aos Efésios, apóstolo Paulo falou: não devemos lutar contra carne e sangue. Quando fala carne e sangue, é devido, não devemos lutar contra o nosso próximo, o nosso irmão. Não devemos lutar. Devemos lutar contra as potestades do ar, né? Está aqui, acho que é o versículo 10. Versículo 10. Versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Essa é a nossa missão como servo. Se eu sou um chefe de família, a minha missão é defender a minha casa contra as astutas ciladas do diabo. Então eu não vou omitir o meu conselho a nenhum filho meu da minha casa. E consequentemente na igreja. Eu não vou escolher pessoas para me poder aconselhar ou orientar. Eu vou orientar a todos. Você já percebeu que numa igreja, por um pastor e um dirigente, conduzir e orientar um povo é uma tarefa difícil? Portanto, se você olhar na sociedade, há pastores que eles escolheram um perfil de pessoa para poder liderar. Nesse perfil de pessoa não estão as crianças e nem os jovens. Já o outro escolheu a classe mais jovem. Então, preste muito bem atenção, porque liderar ou ser um pastor de igreja é um desafio muito grande. Você tem que orientar. A palavra que é dita no púlpito, muitas das vezes ela precisa ser dosada ali para a compreensão de todas aquelas camadas. As crianças, os adolescentes, os jovens, os casais, os novos, né? Aqueles que são de meia idade, os idosos. Segundo a palavra de Deus, a gente, conforme diz o apóstolo Paulo, as irmãs que regulam a idade comigo, eu tenho que considerar como minhas irmãs. As irmãs que são mais velhas do que eu tenho que considerar como se fosse minha mãe. As crianças e os jovens adolescentes eu tenho que considerar como se fossem os meus filhos. Nisso, o que a palavra de Deus diz? Que eu preciso ter amor às pessoas com quem eu lido. Então eu não posso criar um ambiente de divisão, de contenda, de confusão, de separação, porque todas essas pessoas que caminham por essa vereda das coisas que eu falei aqui com você, que deixarão muitas pessoas fora do céu, elas não entrarão no céu. Elas não entrarão no céu. Pernilongo, tá bom? Por quê?
Elas estão preocupadas em fazer porque obtêm algum lucro daquilo. Mas estão em pecado. Não confessam. Vão esperar o dia do juízo para Deus julgar e dizer: nunca te conheci? É isso? Conforme está escrito no capítulo 7, a partir do versículo 20 de Mateus? A gente vai esperar chegar lá em cima para ser reprovado? Se temos tempo de acertar as coisas aqui? E o acerto não é fácil, é doloroso. Então nós temos que prestar muito bem atenção antes de entrarmos nessa vereda perigosa e letal e que destrói a maioria das confusões e guerras e conflitos que existem no mundo hoje. Está enquadrada dentro desse texto. Tá? Por que países guerreiam contra o outro? Porque quer o que tem lá dentro da casa do outro. Aí no Médio Oriente, por que tem aquela confusão lá? Você tem um país pequeno, você tem vários países com territórios vastos, mas eles querem aquele território ali. Mas por quê? Por contenda milenar. Que aquele povo que está ali, naquela fita de terra que todo mundo querem pegar ali, segundo a palavra de Deus, são os filhos da promessa. Nenhum dos outros estão excluídos, mas aquele é o filho que Deus prometeu para Abraão. Aquela descendência ali é do filho da promessa que Deus falou que daria a Abraão, e Abraão não teve paciência. Na história é grande, não vou contar aqui. Abraão não teve paciência, ele nem Sara, achou que estavam velhos demais, entrou numa vereda, né, se envolveu, né, uma história que já está no canal aí, um vídeo falando sobre isso, e deu no que deu. Então, tenha cuidado com a sua vida. Eu devo ter cuidado com a minha, mas tenha cuidado com a sua vida. Vê que tipo de agente você está sendo dentro da sua casa. Sua família está unida? Ou você está desunido da sua família? Seu comportamento está desunindo a sua família. Pense bem, porque daqui a pouco o nosso Jesus vai vir e ele falou que ele tem um salário para cada um. O salário já está preparado. Qual salário nós vamos ter? O salário de salvação ou o salário de sentença? Que Deus abençoe a sua vida. É apenas uma conversa, um esclarecimento da nossa vida cristã. Que Deus seja contigo, que a tua casa te abençoe grandemente.